Olá, meu nome é Marcos Alexandre, eu sou um dos residentes que está acompanhando a turma de vocês, juntamente com a outra residente, que é a Mayara, e com a professora Franciele, a professora de Educação Física de vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre a ginástica de trampolim, algumas curiosidades e alguns benefícios que essa modalidade ela traz quando a gente pratica ela no dia a dia, tá? A ginástica de trampolim, ela é dentre as ginásticas a menos conhecida como esporte. Muita gente conhece esse tipo de ginástica como um elemento do circo, né? Popularmente, o trampolim acrobático, como é chamada essa modalidade, é associada à cama elástica e é bastante encontrado em áreas de lazer infantis como shopping centers e buffets. Inspirado na cama elástica presente na prática circense, a ginástica de trampolim é um esporte que foi criado nos Estados Unidos no século XX. A ginástica de trampolim, até 1998, tinha um órgão específico para organizar a modalidade e suas competições, a Federação Internacional de Trampolim, FIT. No entanto, a partir de 1999, o trampolim passou a ser comandado pela Federação Internacional de Ginástica, que comanda, que organiza todas as outras ginásticas, inclusive a ginástica artística e a rítmica desportiva. Apenas há pouco tempo é que o trampolim acrobático ganhou lugar nos Jogos Olímpicos. Eles tiveram sua aparição, principalmente ocorreu apenas nas Olimpíadas de Sydney em 2000, Ucrânia, Canadá, Rússia, China, Alemanha e Uzbequistão foram os países que conquistaram medalhas olímpicas dessa modalidade até o momento, englobando as categorias masculina e feminina, em uma competição de ginástica de trampolim, o atleta deve apresentar uma sequência composta por 20 movimentos técnicos. Os movimentos executados são saltos mortais, duplos, quádruplos e acrobacias variadas. E a altura atingida durante o salto atinge até 6 metros. E os equipamentos utilizados nesse esporte basicamente é um só, que é o trampolim. Sua altura é de um suporte do tipo elástico, recoberto por uma rede com 6 milímetros de espessura. A área do trampolim é de 5,5 metros de comprimento por 2,91 metros de largura e a rede fica em torno ali de 1,55 metros de altura. As medidas da rede são de 4,28 metros de comprimento por 2,14 metros de largura. A zona de salto, nessa rede é bem mais restrita do que a área total dela e apresenta as seguintes dimensões: 2,15 metros de comprimento por 1,08 metros de largura. Então eu vou apresentar agora para vocês alguns movimentos fundamentais, os movimentos importantes que geralmente eles são utilizados, geralmente na ginástica de trampolim, seja em caráter competitivo ou amador, o front, que é chamado mortal para frente, a pessoa dá um mortal para frente no trampolim. O front full, que é o mortal para frente com uma pirueta. O full, que é o mortal para trás com uma pirueta. O back, que é um mortal para trás simples. Barani, mortal para frente com meia volta. O quad é o mortal para trás partindo da posição frontal. Aí a gente tem o side, que é o mortal de lado. O hand-off é o rodante. Handspring é um salto com as mãos para trás. Ou flick, também é outra denominação que a gente pode dar esse tipo de salto. E por último, o wipe out, que é a queda. Esses são apenas alguns movimentos possíveis que o atleta pode executar em uma série na ginástica de trampolim. A avaliação da série apresentada, ela se dá pela banca de arbitragem. Normalmente são 8 árbitros que se dividem em 3 funções. Um é o juiz central,
Aí a gente tem 2 juízes que observam o grau de dificuldade e 5 juízes que são responsáveis pela avaliação da execução daqueles movimentos lá atrás. Então, os juízes eles vão pontuar os atletas, ou no caso, retirar os pontos, que normalmente eles começam com 10 pontos, e a partir do momento que os juízes verificam e determinam se um certo movimento teve um grau de dificuldade maior, ou se um atleta realizou aquele tipo de acrobacia, mas não de uma forma tão satisfatória, então o árbitro ele vai tirando os pontos, né? No Brasil, a ginástica de trampolim pode ser praticada em clubes que se dediquem à prática desta ginástica, né? Infelizmente, em razão do alto custo do equipamento e os locais adequados para a sua instalação, essa modalidade não é trabalhada na disciplina de educação física escolar, né? Muitas vezes, muitas escolas, principalmente aqui na nossa cidade, Campos dos Goytacazes, fica muitas vezes inviável de a gente ter esse tipo de vivência com a ginástica acrobática, realmente por causa desse valor alto, de alto custo, né, que o trampolim, que na verdade é o único equipamento para a gente praticar esse tipo de ginástica, porém o custo dele é muito alto, mas isso não é um impedimento. Existem vários meios, várias formas de a gente tentar vivenciar essa prática corporal sem o uso do trampolim. Parece difícil de imaginar, mas é possível sim a gente trabalhar sem o uso do trampolim. A gente pode adaptar vários outros equipamentos que proporcionam a mesma experiência ou uma experiência parecida, que proporcione uma experiência parecida com o que a gente teria, no caso, com um trampolim real. Então agora eu vou citar algumas curiosidades sobre a ginástica de trampolim. Ela tem outras funções, né? Serve como treinos para outras modalidades, como por exemplo esqui e skate, além do auxílio na recuperação motora. Então alguns esportes como esqui e skate, como eu citei, eles são esportes que dependem muito de equilíbrio. Então a cama elástica, como ela é um solo muito instável, uma superfície muito instável, ela ajuda o atleta nesse treino, né? As primeiras competições de ginástica de trampolim foram sediadas em Londres em 1964 e 1965, né? A ginástica de trampolim chegou ao Brasil em 1975 e em 1990 o país participou pela primeira vez de um campeonato mundial da modalidade, que foi sediado, né, na Alemanha. O país que mais se destaca na ginástica de trampolim na atualidade é a China. Os ginastas chineses, homens e mulheres no caso, né, já ganharam bronze, 11 medalhas olímpicas no esporte, 3 de ouro, 2 de prata e 6 de bronze. Agora eu separei para vocês aqui alguns 7 fatos interessantes sobre a cama elástica, que é esse equipamento que a gente usa na ginástica de trampolim e está diretamente associado a ela. Então, a primeira curiosidade é que o primeiro a usá-la foi um francês chamado Du Trampolin. Daí surgiu o nome, né, que a gente conhece como trampolim, é o nome desse cidadão. Apesar de a ideia do trampolim ser muito antiga, ninguém sabe ao certo quando ele surgiu, quando que esse equipamento ele foi desenvolvido realmente. Os esquimós costumavam brincar de jogarem-se no ar sobre uma pele de morsa, parecido com o que os bombeiros utilizam em resgates, né? Então, a gente vai para o quarto agora. Quarta curiosidade: os alemães foram os primeiros a introduzirem a cama elástica em treinamentos militares. Era uma forma de treinar os soldados para a Segunda Guerra Mundial, né? A quinta curiosidade é que os melhores ginastas de trampolim do mundo chegam a saltar até 8 metros de altura
em suas performances, né? A sexta curiosidade é: um dos principais aliados do atleta de ginástica de trampolim é o par de meias. Sem elas, o competidor corre risco de sair com os pés repletos de calos após a apresentação. A sétima curiosidade é: a cama elástica mais comprida do mundo está instalada no meio de um parque na Rússia e mede mais de 50 metros. O equivalente a 13 carros. Ela é toda feita de borracha reforçada. Agora eu vou citar para vocês aqui alguns benefícios. Foi a NASA, primeiramente, nos anos 1980, que estudou de forma mais aprofundada os benefícios do trampolim. Procuravam perceber qual era o melhor exercício para os astronautas que, recém-chegados à Terra, depois de muito tempo sem gravidade, tinham perdas de massa muscular acima de 10%. Chegaram à conclusão de que o trampolim, por comparação com a corrida, não só tinha os mesmos benefícios enquanto o treino aeróbico, como uma série de outras vantagens que a corrida não tem. 19 minutos por dia, diz um estudo do American Council on Exercise, quanto basta para melhorar a aptidão cardiorrespiratória, ou seja, em termos simples, a capacidade do coração tem de bombear o sangue para o corpo e o oxigênio que as células são capazes de captar e utilizar. Uma boa capacidade cardiorrespiratória está associada a uma baixa prevalência de doenças cardiovasculares, né? Então o trampolim ele também é eficaz na perda de peso. Uma aula de meia hora, por exemplo, pode queimar até 400 calorias. A corrida e outras modalidades não são aconselháveis a todos por causa do impacto, né, que a corrida tem, que pode agravar as lesões se já existirem. Na corrida, por exemplo, o impacto do pé no chão gera uma onda de choque que pode não ser aconselhável, e quem tenha problemas nas articulações dos joelhos ou hérnias discais pode agravar esses problemas, né? O trampolim, embora não dispense avaliação médica prévia e também tenha restrições, não é uma modalidade de impacto, já que a elasticidade absorve bastante o choque, né, na movimentação contra essa superfície. Saltar em cima de um aparelho que não é estático, no caso que é o trampolim, que é instável, aumenta a nossa sinestesia. O que é isso? É a capacidade de se localizar espacialmente a posição e a orientação do nosso corpo. E isso traduz-se em ganhos nas capacidades de coordenação motora, já que desenvolvemos uma noção dos movimentos a fazer e da força muscular a aplicar para nos mantermos em equilíbrio. No caso, esse treino com vigilância, com uma orientação, pode ser uma ferramenta importante na prevenção de quedas dos idosos, por exemplo, né? Aparentemente o trampolim parece exercitar apenas as pernas, né? Quando a gente vê assim, numa primeira impressão, mas o equilíbrio do corpo no seu todo só é possível através da força abdominal. Assim, o trampolim estimula o fortalecimento dos músculos do core. O que é o core? É o grupo muscular que é constituído pelas musculaturas do tronco, sobretudo as lombares e as abdominais, né, que são as maiores responsáveis pelo equilíbrio e a estabilidade do corpo como um todo. Qualquer exercício físico estimula a produção de endorfinas, que por sua vez produz uma sensação de bem-estar e prazer. Por essa razão, a prática de exercício físico é essencial para controlar a ansiedade e o estresse e pode ser um poderoso ajudante no tratamento da depressão. Saltar no trampolim, ninguém pode negar, juntamente com o exercício físico, é uma diversão, né? É uma fonte de bem-estar e prazer. É uma coisa que a gente pode perceber que é divertida, né? Então, gente, por hoje é isso, né? Até inverti, mas por hoje é isso. Agradeço a compreensão aí de vocês. Agradeço a atenção também. E até a próxima. Fiquem com Deus.